Fala pessoal, estamos aí dividindo mais um pouquinho o conhecimento do centro cirúrgico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as pinças, os materiais que a gente utiliza na cirurgia. Vocês sabem que eu adoro falar, né, dividir de centro cirúrgico, que é um lugar onde ninguém entra, poucos conhecem e a gente gosta de dividir um pouquinho. Tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre algumas coisas. A gente opera, né, o dia inteiro praticamente, e a gente tem os nossos materiais cirúrgicos, tá? É claro que nós como cirurgiões, a gente, né, na verdade cada um tem um jeito de montar a mesa. Nós como cirurgiões somos os que menos montam direito, tá? Na verdade esse papel fica na maioria das vezes com os instrumentadores, né? E aí fica todo o meu respeito, né, e admiração pela especialidade, né, pela profissão. Geralmente são técnicos, né, e dividem com a gente a cirurgia, e divide não só o tempo cirúrgico, como também, né, os nossos humores, as nossas variações de temperamentos, divide um pouquinho o estresse da cirurgia, a angústia, né? Então são pessoas que estão sempre com a gente, fica minha enorme admiração por todos eles, tá? Então assim, a mesa cirúrgica, basicamente, ela tem algumas divisões, né? Cada um monta de um jeito. Essa aqui eu montei rapidinho, mais ou menos do meu jeito. É bom que cada pessoa que monte a sua mesa, ela tenha os seus tempos cirúrgicos, né? Porque quando a gente divide uma mesa na mesa, ela tem os seus tempos cirúrgicos, né? Então a gente vai começar a cortar, a gente vai fazer hemostasia, a gente vai suturar os tempos de cirurgia. Mas basicamente a gente separa assim: no canto superior os materiais que a gente vai utilizar menos, no canto inferior os materiais que a gente vai utilizar mais, que a gente vai passar, né? E como quem está na mesa instrumentando geralmente passa o material, geralmente a gente coloca de ponta cabeça para poder passar para o cirurgião, ele segurando nessa forma, né? E esquecendo, né, obviamente, a todo o pessoal que também trabalha no centro de esterilização, né, que é a CME, que também permite que a gente possa trabalhar, tá? Claro que tudo é estéreo, isso aqui é só simbólico, desde a arrumação da mesa, do campo operatório, aos materiais, tudo é estéreo, luva estéreo, a gente já tá com capote, avental, máscara, mas como aqui é uma ilustração, a gente vai deixar. Então a gente divide mais ou menos por campos operatórios. Antes de começar a cirurgia, a gente deixa mais separado aqui no cantinho, que é uma região onde a gente não vai usar muito, o material de fixação e limpeza, né? Então a gente vai pôr gás, vai pôr clorex, vai pintar o paciente para poder colocar os campos estéreis, né? E aí a gente tem os bacaus, que geralmente é uma pinça que vem em 4, que é um ganchinho que serve exatamente para prender o campo. Então são materiais de início de cirurgia. A gente vai utilizar e vai para o campo, e esse cantinho fica separado para a gente, tá? Então basicamente a gente tem um material, né, de diérese, que é o material onde a gente corta os materiais cortantes, os materiais de síntese, que são os materiais que a gente sutura, né, e as pinças de hemostasia e apreensão, que fica aqui mais fácil, né? Quanto mais próximo daqui, mais fácil para a gente trabalhar e entregar para os cirurgiões. E aqui alguns materiais de apresentação de campo, né? Então vamos começar pela ordem, né? Então a gente começa uma cirurgia sempre cortando. Então os materiais de diérese, geralmente a gente tem os cabos de bisturi, cabo para lâmina pequena, né? Lâmina 15, lâmina 22, 23, que são as lâminas maiores. Se for fazer uma cirurgia mais delicada, menor, a gente vai usar o cabo menor e aqui o cabo maior. Então a gente tem as tesouras, né? A tesoura aqui, basicamente, é uma tesoura que a gente usa para cortar a estrutura, que ela é mais delicada e tem a pontinha curva, que é a tesoura de Metzenbaum, e a tesoura reta, que é grossa, mais grosseira e reta, para a gente cortar fio. Então a gente amarra, corta fio, né? E todo mundo que trabalha com instrumentação tem esse tempo cirúrgico, né? Tesoura que a gente pede para cortar a estrutura é sempre a Metzenbaum, tesoura para cortar fio, tesoura reta. Então se você dá o fio, o cirurgião amarra, a tesoura sempre a tesoura reta depois, né? Os materiais de síntese são basicamente as pinças que a gente trabalha, né? Então para a gente poder segurar uma estrutura, a gente tem duas pinças, que é interessante que a gente tem uma pinça que chama dente de rato, que ela tem um dentinho, então ela permite que a gente segure mais firme uma estrutura.
e a pinça reta, a pinça anatômica que a gente chama, onde a gente pode pegar órgãos, que estruturas sem machucar, né? Se a gente pegar um intestino com um dentinho, a gente vai furar, tá? Então basicamente a gente trabalha com as pinças e com os porta-agulha, que são essas pinças onde a gente tem para poder pegar a agulha para dar ponta. Geralmente são douradinhos, bonitos, né? A gente adora trabalho com porta-agulha e a gente tem bastante habilidade com isso aqui. Porta-agulha longo para estruturas longas, porta-agulha curto para estrutura de pele, coisas mais simples, tá? Eu, como bom cirurgião, vou bagunçando a mesa toda conforme a gente trabalha. Pinças de hemostasia. Desculpa, antes, para a gente, conforme a gente vai trabalhando, a gente precisa apresentar o campo, né? Então a gente tem os afastadores, que são muito interessantes, pois se você faz um corte na pele, a gente tem um afastador de Farabilf para poder afastar. Então o auxiliar consegue afastar sem pôr muito dedo. A gente gosta do dedo Belf, né? Que é apelido carinhosamente, porque cirurgião adora pôr a mão nas coisas. Mas para proteger a gente até de acidente, de pérfuro cortante, a gente afasta com o Farabilf, tá? Bem legal. A gente tem um afastador de Doyan, que é para afastar a parede. Então abriu laparotomia, abriu a barriga, a gente coloca o Doyan na parede e puxa para que o cirurgião consiga trabalhar, né? A cirurgia sempre funciona com um cirurgião, um auxiliar, tá? Ninguém opera sozinho, a gente sempre precisa, né? O princípio básico de uma cirurgia se chama basicamente tração e contratração, né? Quanto mais a gente põe tensão entre as estruturas, mais fácil é para a gente dissecar e para a gente ver o limite que separa a lesão, a doença das estruturas normais, tá? Isso aqui é uma cuba rim, que é exatamente no formato de um rim mesmo, tá? A gente usa para pôr soro, para lavar, para pôr, compressa úmida. Então a gente deixa tudo aqui no cantinho de cima e o aspirador que geralmente vai para o campo cirúrgico, tá? Então a gente põe a mangueira de aspiração e a gente consegue, vai cortando, vai aspirando, para limpar o campo para que a gente possa trabalhar, tá? As pinças de hemostasia. Então a gente trabalha muito com o que? Dissecção e corta, né? Cirurgião liga, corta, amarra. É basicamente esse tempo. Então a gente tem as pinças Kellys, que são famosas, tá? Pinças boas de trabalhar. Então geralmente a gente tem uma estrutura, a gente liga de um lado, a gente liga de outro, corta com a tesoura e amarra. Então a gente passa o fio, amarra e sempre os dois trabalhando. Keller curva, que a gente usa mais para estrutura, e as Kellys retas, que a gente utiliza muito como reparo. Você quer deixar uma estrutura reparada para você trabalhar, a gente usa muito as Kellys retas, tá? Mas não impede que você possa usar para dissecar também. O famoso mosquitinho, que é a House, que as pinças têm muito nomes de cirurgiões, né? Basicamente de quem descobriu as pinças, né? E nomes consagrados. Essa é o mosquitinho, o Halsted, que a gente usa para estrutura pequenininha, bonitinha, tá? A gente adora, que é o mosquitinho, bem carinhosa, tá? E eu particularmente adoro o Mixter, tá? Para mim a pinça mais legal da mesa cirúrgica, que é uma pinça em forma de L, onde a gente consegue trabalhar. Então basicamente a gente disseca, clipa e corta. Então esses são os Mixter. Eu adoro Mixter, eu queria um cachorro que chamasse Mixter, mas veio o Nylon, tá? Então, bem legal, adoro essa pinça. Tem o Baby Mixter também, que é pequenininho, bem legal. A pinça de Alice, cada pinça ela tem uma função. As primeiras são mais de hemostasia e essas agora que é a Alice, a gente começa a ter mais tensão, mais tração, né? Então você quer segurar uma estrutura sólida, um tumor, uma parede para dissecar, a gente tem essa pinça onde ela tem mais tensão, já começa a ter alguns dentinhos, tá? Então essa é uma pinça que machuca, então não é bom usar em alça. O Cocker ou Kosher, agora vocês vão ver que a pinça já começa a ter mais força, ela tem um dentinho, tá vendo? Isso aqui serve basicamente para a gente segurar a poneurose, que é o tecido branco que segura tudo, né? Aquele tecido que segura os órgãos dentro, e ela, por ter esse dente, ela é firme, pinça para a gente tracionar, para ter força de tração. Temos os Kosher curvos e os Koshers retos, tá? E a Faury ou For, que a gente chama muito de For, que é a pinça que a gente usa muito para esterectomia, tá? Então basicamente é só para a gente poder ligar lá o colo do útero, a parte mais baixa do útero, e para a gente poder soltar o útero, tá? Então assim, tem milhares de outras pinças, né? Cada pinça tem a sua função.
A pinça ela é feita bem ergonômica, bem anatômica, para que a gente possa trabalhar e ter qualidade, né, segurança para poder trabalhar. Mas isso aqui é uma caixa de laparotomia. Então, se a gente quer abrir uma barriga que tá inflamada, tem irritação, tem dor, a gente vai abrir, e com isso aqui a gente, na raça, a gente consegue fazer muita coisa, tá? Tem basicamente tudo que a gente precisa, algumas outras pinças menorzinhas, mais delicadas para a estrutura, né? Tem um clamp intestinal, tem o baby cork, algumas pinças que são mais atraumáticas, né? Mas basicamente, eu acho que para ilustrar já fica legal de explicar. Então, bem-vindo, né? Esse é o nosso mundo. Os materiais são todos estéreis, depois lavados, esterilizados, tá? E a gente utiliza. E essa é a nossa realidade. Trabalhamos com isso, adoramos, né? E fica, né, meu apreço, agradecimento a todo mundo, o pessoal da enfermagem que trabalha junto com a gente na cirurgia. Conhece muitos cirurgiões, tem muita paciência, conhece a gente no estresse, no desespero, né? Tem cirurgia que é tranquila, tem cirurgia que faz a gente dar uma suadinha mesmo, tá? Mas isso aí, espero que tenham gostado, depois eu trago mais coisas. Adoro dividir o mundo do centro cirúrgico, eu acho que é um mundo legal para quem não conhece, tá? E quem gosta da especialidade, quem está estudando enfermagem, técnica de enfermagem, eu acho muito legal, tá? E incentivo quem gosta disso aí, certo? Tudo de bom e espero que tenham gostado.